hemisfério norte dos Estados Unidos, que teve novidade, né? A gente falou um pouquinho sobre as eleições locais ali nos Estados Unidos que aconteceriam durante essa semana e a principal, a mais esperada, já que se trata da maior cidade dos Estados Unidos, aconteceu e teve resultado. Um resultado que surpreendeu ou que impôs uma derrota grande aos republicanos. Porque o democrata Zoran Mandani, de 34 anos, olha ele aqui, venceu as eleições de Nova York e será o próximo prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. O pleito, que ocorreu nesta terça-feira, levou mais de 2 milhões de pessoas às urnas e teve a maior participação popular em quase 100 anos. E isso é histórico. Com 89% das urnas apuradas, Mandani tem 50,3% dos votos. O democrata é o mais jovem a ser eleito para o cargo e é o primeiro muçulmano a vencer o pleito para a maior cidade dos Estados Unidos. O ex-governador Andrew Cuomo, que perdeu as primárias democratas e saiu ali como independente, ficou em segundo lugar. Teve um bom desempenho também, com 41,6%. Cuomo recebeu o apoio do presidente Donald Trump, que é crítico a Mandani, e ameaçou cortar verbas federais para Nova York caso o socialista, ele se define dessa forma, vencesse o pleito. E é isso que a gente vai acompanhar aí nos próximos dias. Eu já estou com o Fernando Hessel aqui, né? Fernando Hessel, nosso observador da Casa Branca, vai trazer algumas análises a partir desse resultado bastante surpreendente. Afinal de contas, é um muçulmano, o primeiro que vai ser prefeito de Nova York, é um progressista. Aí, em relação a isso, Nova York já tem um histórico ali de prefeitos progressistas, mas uma pessoa, um ex-rapper que se declara socialista, Fernando Hessel. Não consigo imaginar como Donald Trump amanheceu hoje lá nos Estados Unidos. Ou aí, né? Bom dia. Oi, Nath. Bom dia. Na verdade, acho que ele só acordou mal, né? Mas acho que ele foi dormir. Teve pesadelo, né? Insônia, não dormiu direito. Com certeza. Mas, Nath, o que a gente tem de resultado, né, dessa eleição em Nova York, não só Nova York, mas como algumas outras cidades também aqui nos Estados Unidos, é que essa é a melhor pesquisa, né, de opinião e de avaliação do governo federal. Até porque a gente sabe, Nova York é o reduto de Donald Trump. E fora isso, quando a gente fala que ele é um muçulmano, a gente tem também Nova York sendo uma das cidades mais importantes para os judeus, né? Então, isso vem realmente na contramão de qualquer análise que a gente teria no senso comum da grande cidade de Nova York. Então, a gente encara isso como realmente uma grande pesquisa, e a pesquisa que vale. É importante também a gente trazer uma proporção, mais de 60% das cidades americanas, elas estão nas mãos de democratas, né? Então, já é um cenário bastante preocupante para as próximas eleições. E aí a gente está falando dos midterms, que, para quem não sabe, para quem está nos acompanhando aqui não conhece, nos Estados Unidos a gente tem a eleição do meio de mandato do Congresso americano e também do Senado, mas na sua totalidade do Congresso a gente tem aí no próximo ano as eleições e muita coisa pode ser alterada na configuração do Congresso americano, que é aí a grande outra segunda pesquisa de verdade que vai acontecer, avaliando ou não o desempenho do nosso presidente americano. Importante quando a gente fala de eleições americanas, sempre repetir as informações ou trazer alguns detalhes a mais para entender um pouquinho melhor a maior democracia do mundo. Você já falou um pouquinho na sua resposta, mas acho que vale a gente reforçar ainda mais. Essas eleições são divididas pelo entendimento de que quando tem a eleição presidencial tem realmente uma divisão do país, né? O país fica bastante dividido, até porque tem dois partidos extremamente fortes, democratas e republicanos, e aí as outras eleições locais, elas vão acontecendo depois, justamente para tentar evitar essa divisão tão forte no país, e tem outros motivos também, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, né? Essa divisão da eleição presidencial com a eleição
dos outros, de governadores, de prefeitos. Eu também aproveito para reforçar que a gente teve figuras democratas, progressistas, vencendo para o governo de Virgínia e Nova Jersey, né? Além do prefeito de Nova York ser aí, portanto, esse socialista, né? Ele se coloca dessa forma. Exatamente. É um pouco complexo esse tabuleiro, mas é uma coisa que me agrada muito. Vamos lá, então. Eu gosto muito desse tema, dessa divisão, essa eleição multifacetada. Isso é o que realmente dá um pouquinho mais de brilho à democracia americana. Não é uma eleição concentrada, como acontece no Brasil, né? Que tudo acontece naquele determinado ano e todos acontecem. Então, você engessa realmente uma gestão, você acaba fechando, já diferentemente aqui. Os únicos estados que, na verdade, têm as eleições como você disse, nesse período, né, que é Nova Jersey e Virgínia. Os demais estados têm, na verdade, o mesmo calendário. E aí existe uma autonomia, não só dos estados escolherem quando que eles vão fazer as suas eleições, mas como também as cidades. Então, nem todas as cidades também dos Estados Unidos fazem as eleições como que aconteceu ontem. Então, há um calendário bastante complexo, mas é isso que dá um certo equilíbrio da condução do governo federal. Tudo vai desembocar dentro da normalidade ou não do governo federal. Então, por exemplo, a gente tem a metade do Congresso, na verdade, a metade da gestão de Donald Trump ou de qualquer outro americano, uma eleição no meio do mandato. A cada 2 anos, daí a gente tem uma renovação do Congresso americano. Eu falo assim, mas Fernando, por que isso é bom para a política, para a gestão pública dos Estados Unidos? É bom porque hoje em dia a grande fotografia é de que o Congresso americano e o Senado, eles são pró-Trump, ou seja, você tem a maioria dos republicanos votando no Congresso. Então, vamos supor, por exemplo, que o ano que vem o Trump não está legal, está com a economia aos frangalhos, esse cenário pode mudar. E aí o que pode acontecer? Um possível impeachment do presidente Donald Trump, se esse cenário muda. Então, por exemplo, se chega o ano que vem e o Congresso americano fica na sua maioria democrata, aí a situação se complica ainda mais para o presidente Donald Trump. Já está complicado, né, Nath? Já está bastante complicado porque a gente hoje já bateu o recorde do shutdown. E o shutdown nada mais é que a paralisação do governo americano num impasse entre os dois partidos, tanto republicanos quanto democratas, de uma simples pauta que é chamada saúde. Os democratas apoiam o investimento à saúde e os republicanos não. Então, o governo, a máquina pública dos Estados Unidos está parada justamente por essa divergência